Vamos ler a Bíblia, João capítulo 9. João capítulo 9, a partir do versículo 1 eu vou ler. Se vocês acharam, João capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Nós lemos até aqui. Pessoal, tem uma irmã que eu conheço, é uma irmã solteira. Há pouco tempo atrás, ela descobriu que estava com uma doença muito grave, mas pela graça de Deus, ela foi perfeitamente curada. Mas passando alguns anos, ela estava com 25 anos e ela descobriu que ela estava com câncer e ela é uma jovem solteira. Nesse mundo existem muitas pessoas com câncer, mas diz que existe 2 pessoas no mundo que têm esse câncer, nos Estados Unidos e essa irmã. Vendo o estado dela agora, falou que ela está entre os casos mais especiais de câncer. Desde do fio de cabelo dela. Desculpa. Desde o fio de cabelo dela até a ponta dos pés. Não tem onde a célula cancerígena não tenha ido. Mas ela está correndo agora. Então disseram que no hospital é a primeira vez que vem alguém com câncer assim. E aí ela se tornou motivo de pesquisa na Inglaterra e agora ela está recebendo tratamento gratuito. E ela fala que foi no campo do pai pegar pêssego e colheu. E ela é amiga, é uma pessoa próxima a mim, né? A gente não se encontra frequentemente. Mas, sempre que eu vou para algum lugar, ela fala, ai, pastor, traz um chocolate desses países para mim. Então, quando eu vou para o aeroporto, eu fico tão ocupado que eu não tenho tempo, né? Porque quando eu passo pelo aeroporto, assim, no free shop, eu posso comprar, mas eu esqueço. Um dia eu estava no Japão e eu estava indo para minha terra natal e eu liguei para aquela irmã. Ó, eu fui para o Japão. Ah, sim, pastor. Hoje à noite eu vou dar um culto na igreja de Kumi. Você não quer vir para a igreja de Kumi? Ela tá vivendo em Tegu, né? Aí ela falou, sim, eu vou. E naquele dia de noite, ela veio com o pai, a mãe, o irmão mais velho e a irmã dela. E os 4, junto com ela, vieram pro culto. E eu estava falando sobre a doença.
Mas os médicos também não acreditavam no que estava acontecendo com ela, porque ela tinha que estar sofrendo, ela tinha que estar ali jogada na cama. Mas ela não sente dor. Às vezes ela sorrindo fala, não, eu não tenho. Estou bem melhor, pastor. Ela sempre fala assim. Agora também. Eu não sei exatamente como ela tá, mas se ela tá bem, vencendo a doença, ela tá, eu não sei se ela tá sofrendo, mas ela tá vencendo, né? Mas os médicos se assustam, porque é a primeira pessoa desse mundo, que existe nesse mundo, que está passando dessa forma. Eu não sei direito se é, né? Mas eles dizem. No livro de Atos, capítulo 10, o apóstolo Paulo ele foi preso na prisão. E está na mesma prisão. Outras pessoas dentro daquela prisão estavam reclamando, murmurando, estavam decepcionados. E uma coisa que eu frequentemente falo, se tivesse uma máquina fotográfica de tirar foto do coração de uma pessoa, o que existe no coração de outras pessoas? Reclamação, murmuração, decepção, ódio, raiva, arrependimento. Somente existem essas coisas. Mas dentro da mesma prisão, o apóstolo Paulo e o Silas, que estavam dentro daquela mesma prisão, se a gente tirasse foto do coração deles, com certeza, eles estando na prisão, eles tinham que estar reclamando, murmurando, triste. Ah, quando eu vou sair da prisão, tinham que estar preocupados, assim, eles estão exagerando. Eles tinham que estar cheios de reclamação no coração. Com certeza, o apóstolo dentro do coração do apóstolo Paulo, não tinha nada disso. Gratidão, felicidade, cheio do Espírito Santo. O coração do apóstolo Paulo estava cheio disso. No meio da noite, o apóstolo Paulo e Silas, eles começaram a cantar e louvar e orar. E aí os prisioneiros, eles devem estar loucos já. Eles apanharam tanto, não vão enlouquecer? Lógico que sim, até eles acabaram enlouquecendo. Os outros devem ter pensado que eles enlouqueceram. Eles apanharam tão miseravelmente. Eles estão com dor, ferida no corpo inteiro. Eles estavam desmaiados, acordaram no meio da noite, começaram a orar e começaram a louvar a Deus. Há 20 anos atrás, quando eu fiquei com úlcera, sabe qual foi a minha dificuldade? Quando eu comia, eu não conseguia fazer digestão. Eu comia mingau e não conseguia fazer digestão do mingau. O médico falou que eu tinha que mastigar cada colherada de arroz 100 vezes. Uma, duas. Quando eu mastigava 20 vezes, já não tinha mais nada, só tinha água na minha boca. Normalmente eu não escuto bem o que o médico falou, mas quando o meu corpo começou a ficar doendo, eu escutei bem o que ele falou. Aí, mesmo que a boca estivesse vazia, eu tentava mastigar 30, 40, 100 vezes, mas mesmo assim eu fazia diarreia. Sabe o que me deixava mais louco? Mesmo só bebendo água eu ficava com diarreia. Mas Deus me concedeu graça. E naquele tempo ele me curou perfeitamente da úlcera. Ultimamente, eu não tenho uma memória muito boa, né? Então é um irmão que eu frequentemente chamava, mas eu me esqueço do nome dele. Se eu não treinar todos os dias, eu posso ver que a minha memória está acabando, né? Pouco a pouco. Mas graças a Deus que eu ainda me lembro das coisas da Bíblia. Eu não tenho já uma memória boa. O meu corpo também. Eu estou saudável, mas é diferente de quando eu era jovem ainda. Mas tem uma coisa que eu venço dos jovens, é comer. E por quê? Eu faço muito bem digestão. Então, por mais que eu coma bem, mas logo já fico com fome. Por quê? Já fiz digestão.
Então, quando eu vejo as crianças comendo salgadinho e tomando sorvete, eu quero pegar deles e como junto com eles. Então, aquelas coisas duras que as pessoas da minha idade não comem, eu como. Dentre as pessoas, existe que tipo de pessoa? Vivendo a nossa vida, vem inúmeras dificuldades, a gente entra em atrito com as pessoas, a gente é desprezada pelas pessoas. Uma vez, o pastor Kim Ji-yeon tinha uma pessoa que ia se tornar sogra dele, né? E aí ela estava internada no hospital. E naquele dia de manhã, eu estava no carro com a irmã e eu comecei a pregar o evangelho para ela. Porque é filha daquela mulher, né, que estava no hospital. E eu estava pregando o evangelho para ela. Então era uma bifurcação onde os carros podiam se encontrar. E aí eu devagarinho entrei nessa bifurcação. Aí eu acabei batendo com o carro do lado. E eu e o motorista do outro carro descemos do carro para conversar e o jovem do outro carro falou para mim: "O senhor errou, porque aqui é a fila do meu carro. O senhor não pode entrar aqui. O senhor tinha que entrar ali pelo outro lado." Aí eu vi, realmente eu estava errado. Então, como eu estava indo devagarinho, a gente só bateu bem de leve o carro. Aí eu falei: "Ai, me desculpe. Eu tô ocupado." Então eu tenho que... Eu perguntei: "Eu posso só te dar o dinheiro da manutenção e você conserta?" Por quê? Porque só deu uma maçãzinha, assim, só amassou um pouquinho, né? Então tem a mãe dessa irmã e eu quero pregar o evangelho para ela. Mas a filha mais nova, ela estava na aula, escutou, e essa filha mais nova escutou que estava na aula e que eu ia pregar o evangelho para a mãe, ela queria receber salvação também, ela veio correndo, deixou a aula e veio. E a filha mais velha também trabalhava no hospital. Aí então a primeira filha, a segunda, a terceira, então a gente estava pregando o evangelho para a mãe. E o evangelista Kim Ji-yeon estava junto. Aí eu estava pregando o evangelho, e depois de um tempo, a sogra do evangelista Kim Ji-yeon falou assim: "Ô, você, por que essa coisa tão simples você complicou tanto e fez a minha cabeça ficar tão confusa? É uma coisa tão simples. Por que você não falou assim?" E as 3 mulheres receberam salvação. Eu bati o carro. O meu coração estava um pouco bagunçado por causa disso. Mas naquele momento que eu estava pregando, todo esse coração sumiu. Eu vou falar só mais uma coisa do carro. Uma vez, eu não sei o que aconteceu, mas a minha esposa, ela foi internada no hospital Hanya. Eu estava vindo de Daejeon e eu tinha que visitar minha esposa e voltar. E eu fui lá na editora da Boa Notícia, em Chungno, né? E eu tive que ver o livro. E quando eu estava saindo, eu saí de Chungno e eu tinha que dar o retorno, mas não tinha, era uma reta, não tinha onde fazer retorno. Eu tinha que voltar logo para Daejeon. E quando eu vi, não tinha carro da frente. Aí eu peguei e dei o retorno ilegalmente. Aí estava vindo um táxi. Eu pensei que o táxi ia frear, mas ele estava correndo. Quando eu olhei pelo retrovisor, eu pensei: bateu o meu carro. Eu pensei que tinha batido no meu carro. Aí o taxista fez o quê? Ele, bem pertinho, ele
não bateu. Ele parou bem pertinho. Aí eu vim para o hospital Hanyang. Eu estacionei o carro lá. Eu me encontrei com a minha esposa por 1 hora e quando eu saí dali, alguém pegou e arranhou meu carro na lateral. Aí o pastor falou: ai, quem foi que arranhou esse meu carro? Quem foi que arranhou o carro? Chama o guarda. Daí eu falei: fica quieto, fica quieto. Quem foi que arranhou o carro e foi embora e fugiu? Ah, deve ter fugido mesmo, né? Ah, mas como isso pode acontecer, pastor? Ai, chega. Se ele não tivesse fugido, 2 pessoas iam se preocupar, mas como ele fugiu, só eu vou me preocupar. Então, no meu coração, naquele dia, se eu tivesse batido com o carro, o táxi, então eu tinha que consertar o carro, eu não podia chegar no hospital naquele dia, ia dar mais trabalho. Mas eu agradeci muito porque era um arranhão no carro. Pastor, o senhor não está bravo? Eu falei: não estou nem um pouco bravo. Realmente, quando Deus ele tinha que fazer, eu bati o carro lá naquele retorno ilegal que eu fiz, mas Deus ele só fez eu dar esse arranhão. Realmente eu agradeci no meu coração. Mas as pessoas, se entra uma preocupação, um medo, uma tristeza, se entra essas coisas no nosso coração, as pessoas não conseguem digerir isso. Algumas pessoas ficam tristes, chateadas, magoadas por 10 anos, por 20 anos. Quando a gente conversa com uma pessoa, a pessoa começa a falar sobre o passado que me chateou. Ah, pastor, é que o senhor não sabe, naquele tempo, aquelas pessoas eu queria matar, queria bater nelas. Quando eu vi, nossa, são histórias que passaram há 10, 20 anos. Mas como não conseguiu fazer digestão, ainda fica guardando no coração. Imagina quanto dessa pessoa não deve sofrer. Eu agradeço muito a vida dentro de Deus, por quê? Eu vi o documentário que fizeram sobre a nossa igreja, né? Parecia um drama que eles fizeram, uma novela. De manhã eu acordei e pensei: nossa, como puderam fazer isso? Essas mentiras de mentiras. E ainda estão saindo como se fosse uma verdade. Nossa, como isso pode acontecer? Eu tive esse coração. Mas depois de algum tempo, aquilo já não se tornou mais problema no meu coração. Realmente tem problemas de tristeza, sofrimento, angústia, mas aquilo, tem pessoas que guardam por 1 ano, 5 anos, 10, 20, 30 anos, fica guardando aquilo no coração. Tem muitos problemas, dificuldades, tristezas, injustiças, por mais que eu passe por essas coisas. Mas, mesmo assim, eu sou feliz. Ano passado, a gente fez a conferência aqui no mês no outono, e eu fiquei tão feliz. Até eu vim aqui no púlpito, minha cabeça estava tão confusa, bagunçada, mas quando eu vim aqui no púlpito pregando a palavra de Deus, todas essas coisas já não se tornavam em nada. Tudo isso se dissipava do meu coração. Quando eu penso nisso, eu fico tão grato no meu coração por Jesus Cristo. Tinha um cego de nascença e um dia ele se encontrou com Jesus Cristo. Porque ele era cego, Jesus Cristo se aproximou dele e cuspiu no chão. Acho que é porque não tinha água. Cuspe, quando a gente pensa, cuspe. E aí, com aquele cuspe, ele fez um lodo e passou no olho do cego. E Jesus Cristo falou o quê para aquele cego de nascença? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Jesus Cristo simplesmente falou: vai, lava-te no tanque de Siloé. Então, esse cego, que coração ele deve ter tido?
Por que que manda ir me lavar no tanque de Siloé? Eu nem sei onde é o tanque de Siloé. Principalmente os doentes, os cegos. Eles têm muito medo de ir para a beira do rio, da água. Ficando com os africanos lá na África, eles são muito medrosos. No dia que chove, eles não saem para a rua porque eles têm medo. Na tribo de Maasai, com 10 anos, os guris já pegam com a lança o leão. Eles têm muito medo. Até coisas que não são nada, eles ficam com medo, eles ficam tremendo. Principalmente. Quando troveja, eles ficam meio mortos. Então os cegos, ir para a beira da água, imaginem só. Eles têm muito medo, porque se eles caírem, eles não têm nem direção, porque não conseguem enxergar adiante. Não sabe se tem que ir para o lado, para o outro lado. Eles não sabem para onde tem que ir. Principalmente para a beira da água. Eles têm muito medo. Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele tinha medo, esse cego. Mas esse mendigo, ele estava esmolando. E aí, com essa palavra, ele estava indo para o tanque de Siloé. Por quê? Que coração esse cego deve ter tido indo para o tanque de Siloé? Eu sempre penso nesse coração que ele estava tendo. Assim como nós bem sabemos sobre a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela só ia pegar dois cavacos, ia fazer um pão e comer e morrer com o filho dela. Porque a farinha era a última coisa que ela tinha. E ela queria fazer o último pão. Ela queria fazer com um azeite um pão com aquela farinha. E aí, com aqueles 2 cavacos, ela queria acender o fogo e fazer um pão com aquela farinha e azeite. No coração daquela viúva já veio a morte. Ah, isso é o meu fim. Eu vou dividir isso com meu filho. E meu filho vai morrer primeiro. Será ou eu vou morrer primeiro? Será que... Como é que eu vou ver o meu filho morrendo? Ou pelo contrário, se eu morrer primeiro, será que meu filho vai ficar me abraçando e vai chorar com eu no colo dele? Ela pensou várias coisas. Como será que eu tenho que fazer? Ela somente podia suspirar, reclamando sobre o seu marido que morreu, reclamando do mundo. Por que a gente tem que viver assim? Por que a gente tem que morrer dessa forma? Por que a gente vive de uma forma tão miserável? Então ela estava se afogando na tristeza dela. E naquele tempo, quando ela estava pegando os 2 cavacos, o Elias foi para a mulher a viúva de Sarepta e falou, me traz um copo d'água. E essa mulher estava indo buscar um copo d'água e aí ele falou que não só um copo d'água, mas também me faz um pão para mim. Essa mulher falou, homem de Deus, na casa da tua serva não tem nada, só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer dele um pão para comer e depois morrer. Mas depois, o Elias, escutando o que a viúva de Sarepta falou, ele falou uma coisa surpreendente. Não temas e vai como disseste que iria fazer, mas primeiro faz para mim dessa farinha um pão e depois faz para você e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, que não faltará farinha na tua panela e nem o azeite da tua botija até que chova nessa terra. Ah, não vai acabar farinha nem azeite até o dia que chova. Ah, ela escutou simplesmente assim. Ah, e até parece. Como vai surgir farinha na panela? Como vai ficar surgindo o azeite na botija? Até parece. Então, se fosse uma mulher normal, teria esse tipo de pensamento.
Sempre, pessoal, que nós escutamos a palavra de Deus sempre é contrária ao nosso pensamento. A palavra de Deus diz que o meu pensamento não são os vossos pensamentos. Quando a gente escuta a palavra de Deus, surge um outro pensamento. Não, isso não faz sentido, até parece que vai ser assim. Não vai ter farinha na panela. Briga a palavra de Deus com o meu pensamento. Porque era a última coisa dessa mulher. Ela ia comer esse último pedaço de pão e ia morrer igual. Até agora eu vivi seguindo o meu pensamento. Agora, logo depois eu vou ficar diante de Deus. Mas, pelo menos uma vez, vamos escutar a palavra de Deus. Dentro do coração dessa mulher, ela deixou o pensamento dela e seguiu a palavra de Deus. Dentro do coração dessa mulher, entrando a palavra de Deus, sabe como que isso trabalhou? Até agora, no coração dessa mulher, essa farinha, esse punhado de farinha. Eu quero fazer um pão e com isso comer com meu filho, morrer. Daqui pra frente eu só vejo desesperança, morte, decepção, tristeza, reclamação, murmuração. Eu só vejo morte. O coração dela estava cheio disso. Mas a palavra de Deus entrando no coração dela, dentro do coração dessa mulher, todo medo, preocupação, toda essa palavra de Deus expulsou tudo isso. E aí a esperança foi sendo criada dentro do coração dela. O quê? Não vai acabar a farinha da minha panela? Rapidamente ela fez um pão e deu para o homem de Deus. E ela deve ter pensado e deve ter se assustado com aquilo, né? Nossa, não vai acabar a farinha da minha panela, não vai acabar o azeite. Ai, vai. Então ela colocava a farinha e fazia pão, cozinhava, assava. Só de pensar que ela viveria assim, dentro do coração dessa mulher, até pouco tempo atrás, eu vou comer esse pão e vou morrer. Como eu vou ver meu filho morrendo? Ai, eu odeio o meu marido que já morreu. Eu acreditei em Deus. Como isso pode acontecer? Essa mulher, no coração da mulher que somente existia desesperança, toda essa desesperança foi embora. Aquela irmã que eu falei aquela hora, a irmã que está com câncer. Até agora, nesse mundo, só existe 2 pessoas com esse tipo de câncer. Mas disseram que o câncer dessa irmã é muito pior do que está nos Estados Unidos. Então o médico se assusta. Como? Ela tinha que estar sofrendo, ela não podia se mexer, ela devia estar chorando de dor, ela tinha que vomitar o que ela está comendo, ela não poderia comer nada, na verdade. Os médicos diziam assim, mas essa irmã, nada muda para ela. E a mãe dessa irmã é uma irmã com bastante fé. Essa irmã faz comunhão com a filha. O médico pensa, será que ela vai morrer hoje? Será que ela vai morrer amanhã? Quando eu vejo essa irmã, sabe o que eu acho surpreendente? Porque a palavra de Deus dentro do coração dessa irmã. O câncer está espalhado por todo o corpo dela. Mas essa palavra está vencendo esse câncer. E ela sempre me vem e sorri, pede para eu comprar chocolate para ela. Essa vez, quando eu for para os Estados Unidos, eu vou comprar uma caixa de chocolate. Eu estou pensando, será que eu compro um container de chocolate para ela? Diz que se estivesse na situação dela, ela tinha que comer e vomitar tudo. Porque ela está com câncer em todo o corpo. Mas ela falou que se comer chocolate não tem problema. Eu penso, eu vou comprar chocolate, mas eu sempre acabo me esquecendo. E como eu fico muito ocupado, né, andando de avião, e quando eu saio, eu vejo muitas pessoas vêm me cumprimentar, daí eu tenho que cumprimentar, eu acabo me esquecendo de comprar o chocolate para ela. Mas da palavra de Deus estando dentro do coração dela, por mais que a doença esteja espalhada desde a cabeça até o pé dela, os médicos também não compreendem. Realmente você não está com dor. Não, eu estou bem.
O Jesus Cristo que está dentro de nós pode vencer todas as coisas. Amados irmãos e irmãs, hoje de manhã, embora vocês estejam sentados aqui, vocês têm esse problema, aquela preocupação, vocês podem ter muitos. Mas se a palavra de Deus entrar no seu coração e tomar lugar, essa palavra, assim como quando Jesus Cristo expulsou do templo de Jerusalém as pombas, os bois, as ovelhas, assim também do nosso coração pensamento mal, sujeira, imundícia, ódio, raiva, todos esses pensamentos, Jesus Cristo pode expulsar. Por isso, não é que a gente fica triste porque tem tristeza. Não é porque a gente tem preocupação que a gente fica preocupado. Para Jesus Cristo, esse sofrimento não é nada. Aquela fome não é nada. Uma vez eu me tornei a mulher, a viúva de Sarepta. O que será que eu teria feito no lugar dela? Mãe de Sori, mãe de tal pessoa, vem para minha casa, eu vou dar comida para vocês. Vai, busca, coloca água nessa massa, vai, assa logo. Vamos comer. Mãe da Chori, come. E também prepara para o seu marido e para o seu filho, tá? Come. Pessoal, se tivesse celular naquela época, olha, mãe, tá com fome? Vem logo, aqui em casa tem pão. Nossa, ela é tão pobre, ela não tem comida, ela tá louca. Oh, vem logo, porque eu vou mandar o pão pro mano também. Tem muitas coisas que ela gostaria de fazer. Se eu mandar pro meu tio, ele também vai poder viver. Eu vou mandar pra minha cunhada, vou mandar pro meu sogro, pra minha sogra. Pessoal, numa fome, quem é que não vai gostar de um pão assado? Então, aquela palavra, a única palavra no coração dela, não faltará a farinha da tua panela nem azeite na tua botija. Então, essa palavra já não podia mais ter aquele mesmo coração que tinha antes nela, a decepção, a desesperança. Mas tem algumas pessoas que vindo para a igreja, mesmo escutando culto, depois que acaba o culto, ainda tem preocupação, mesmo que acaba o culto, tem desesperança, mesmo escutando a palavra no culto, depois ainda tem medo, tem reclamação. Por que acontece isso? Porque a palavra de Deus, se ela entrar e tomar lugar exatamente no nosso coração, o cego de nascença, depois que se encontrou com Jesus Cristo passou lodo no olho dele e falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Dentro do coração desse cego de nascença, até agora ninguém nunca teve interesse num cego como eu. Mas quem? Quem é esse ser? A mulher samaritana, ela se encontrou com Jesus Cristo lá no poço. Jesus Cristo falou, dá-me de beber. Essa mulher, mas ele é judeu. Ele parece que não vai falar isso comigo. Uma mulher tão suja como eu, como uma cachorra, uma mulher tão imunda como eu. Quem é ele que ama uma pessoa tão suja como eu, que puxa assunto comigo? Jesus Cristo falou, dá-me de beber. Então essa palavra entrou profundamente dentro dessa mulher. Como sendo tu, judeu, pede de beber para uma mulher como eu, que sou suja como uma cachorra? Jesus Cristo falou para essa mulher, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então ela não conseguia entender o que Jesus Cristo estava falando.
Esse poço é fundo. Ele não tem nem com que tirar essa água. Como então você vai tirar dessa água? Jesus Cristo falou: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ela não podia compreender de forma alguma essa palavra. Não podia compreender. Mas ela começou a aceitar essa palavra. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, depois que essa mulher aceitou a palavra de Jesus, o pensamento que ela tinha até agora, então o coração de Jesus, a palavra de Jesus começou a tomar lugar no coração dela, e aí ela foi para o bairro dela e ela começou a pregar Jesus Cristo, começou a falar sobre Jesus Cristo naquele lugar. Então, esses 66 livros da Bíblia que a gente tem é uma incrível promessa de Deus que Deus nos deu. Se essa palavra entrar no seu coração e tomar lugar, vocês não vão se esquecer dessa palavra, e essa palavra vai continuamente trabalhar dentro de vocês. O enfermo havia 38 anos falou, Jesus Cristo falou para o enfermo havia 38 anos, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando esse homem escutou, ele pensou que, eu não consigo andar, 38 anos eu estou deitado, minha perna está ressequida. Então ele teve o pensamento de rejeitar a palavra de Jesus Cristo. Mas novamente ele pensou silenciosamente. Meu pensamento não é todo correto. Até agora eu aceitei só o que combina com o meu pensamento, eu não aceitei o que não combina. Eu sempre vivi conceituado nas minhas coisas. E deixa eu escutar uma vez o que ele está me dizendo. Ele está me dizendo para eu me levantar e andar, então eu vou poder me levantar e andar. Entrando esse coração no enfermo, começou a surgir um coração dentro dele de querer se levantar e andar. Então, escutando a palavra de Jesus Cristo, ele se levantou e ele realmente começou a andar. Pessoal, pensa, ele somente se levantou e andou? Aí ele deve ter se encontrado com as pessoas, deve ter se encontrado com os amigos. Como está andando? Jesus Cristo me curou. Ele deve ter falado sobre Jesus Cristo. E ele deve ter conseguido um emprego. Depois que ele aceitou e obedeceu somente uma palavra, todos os caminhos começaram a se abrir. Ele entrou no emprego, ele começou a trabalhar, ganhou dinheiro, comprou casa, casou, nasceu filho, filha, começou a viver uma vida abundante, os filhos se casaram. Somente uma simples palavra, levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa simples palavra, continuamente, através dessa palavra, Deus conduziu ele para receber bênção e graça. Deus trabalha dessa forma. A viúva de Sarepta, ela aceitou somente uma palavra que não faltaria farinha na panela e nem azeite na botija. E, de repente, só essa palavra começou a fazer reviver o coração dela. Então vai ter farinha e eu vou fazer farinha vou fazer pão para mim, para meus filhos. Vou fazer pão também pro profeta, vou fazer para minha mãe, para os meus irmãos, para os meus sogros, cunhados. Tem que fazer mais pão. Vou falar para uma mulher vir aqui trabalhar comigo para fazer mais pão. Continuamente deve ter surgido o coração de querer trabalhar. Até pouco tempo atrás, ela não sabia o que ela tinha que fazer, como teria que viver. Mas continuamente começou a surgir aquele coração dentro dela. No ano de 2013, surgiu uma grande mudança. Fazendo acampamento mundial, eu sempre era o pregador principal. No ano de 2013, os irmãos que foram transformados fizeram um acampamento mundial em vários lugares. Na África, na Índia, eu mandei. Hoje de manhã, o pastor Kim, ele foi para a África e ele testemunhou. O gratificante. Os irmãos estavam pregando muito melhor do que o pastor Oxupar, que não tem nem comparação.
Agora eu nem preciso mais ir nos acampamentos mundiais. Essa vez na África, o pastor Shimson, o outro pastor, vários pastores foram. Na Índia também, vários pastores foram. Na Índia, muitas faculdades abriram as portas para a IYF. E aconteceu um trabalho surpreendente. A gente simplesmente começou a IYF em 2001. E todos os anos, Deus de uma nova forma. Esse ano a gente fez o Fórum dos Ministros. Os ministros da Índia, os jovens da Índia, vendo o programa da IYF, eles acham muito divertido. Então, as faculdades da Índia têm 80, 90 mil estudantes. Então, reunir 5 mil jovens não é nem trabalho lá. Não precisa nem ser hotel, não precisa nem preparar lugar para dormir. Porque na escola já tem tudo. Essa vez eu tenho que ir para a Índia de novo. Porque eu já prometi. Ano passado, a gente fez uma conferência na Índia. 1.800 jovens se inscreveram. Mas vieram 3.000 jovens. Na Índia, em Nova Delhi, a gente fez a conferência. Pegando o trem por 20 horas, é um lugar próximo ainda. 40 horas. 48 horas de trem. Os jovens vinham. E aí os irmãos daquele lugar me ligaram. Essa vez a gente vai, mas aumentou o número de jovens, mas eles não pagaram taxa. Aí eu falei, pode trazer. Mil jovens sem pagar taxa participaram do acampamento mundial. Mas, pessoal, encontrar o hotel para 1.000 pessoas ainda estava faltando dinheiro. Foi muito difícil. Aí os irmãos falaram para mim, os estudantes da Índia, é difícil eles acordarem de manhã cedo. Eles podem dormir 8 pessoas por quarto no hotel, mas os índios também. Mas eles não tomam banho 2 pessoas de cada vez. Um toma banho de cada vez e demora 30 minutos cada um. Imagina quantas horas vai demorar para cada pessoa cada quarto tomar banho. Eu falei, o que você está falando? Vamos ter culto de madrugada. Eu falei. Se a gente calculasse, eles tinham que vir de ônibus e vir até o hotel. E no primeiro dia de manhã, 80% dos jovens vieram. Eu fiquei tão agradecido que eu elogiei os estudantes. Nossa, esses estudantes da Índia, eles cumprem o horário. Porque era um hotel reservado para 1.800 jovens e vieram 3.000 jovens. Deve ter jovens que dormiam 1 hora, 2 horas da madrugada para conseguir quarto. Mas eles, independente disso, eles abriram o coração e vieram. Eu não elogio facilmente, mas aquele dia eu elogiei a eles. Deus continuamente abre o caminho. Agora a gente pode fazer acampamento mundial sem o Coral Graças, só com o Rio Montanha. O Rio Montanha, essa vez, fez um trabalho muito precioso. Antigamente, o Rio Montanha, os 4 que se encontravam sempre brigavam. Aí se dividiram e agora voltaram só com 2 integrantes. E esses 2 trocaram o coração pela fé. São as mesmas pessoas, mas trocando o coração é muito diferente de antigamente. Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Acreditando nessa palavra, ele foi para o tanque de Siloé, esse coração. Que ir para o tanque de Siloé é o quê? É a diferença entre o céu e a terra. Dentro da igreja também.
acreditando em mim e escutando a palavra de Deus, a pessoa que mesmo assim continua seguindo o seu pensamento e a pessoa que abandona o seu pensamento e segue a palavra de Deus, é a diferença entre o céu e a terra. A pessoa que segue o seu pensamento fica julgando a igreja, é assim, assim, assado. Mas a pessoa que acredita na palavra de Deus, mesmo escutando esses tipos de coisas, elas querem conferir porque elas não acreditam em si mesmas. Parece que é assim para mim, mas eu quero confirmar se é. E elas seguem pela fé e se tornam pessoas bem diferentes. São pessoas que estão sentadas no mesmo lugar na igreja. Mas as pessoas que aceitam a palavra de Deus pela fé, a palavra de Deus viva começa a trabalhar dentro deles, mas a pessoa que não aceita a palavra de Deus pela fé, ainda tem escuridão, tem sofrimento, tem angústia dentro de si. O cego de nascença. Jesus Cristo, ele fez um lodo e passou no olho do cego de nascença. E Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Ai, por quê? Ai, não, não me perturba. Ai, por que eu tenho que lavar o rosto? Ai, o meu rosto tem que ser assim para eu poder ganhar mais esmola. Então, esse cego, ele não estava pensando em ir para o tanque de Siloé, mas quando Jesus Cristo, porque ele estava esmolando. Vocês acham que ele queria esmolar ou ir para o tanque? Ele não queria ir para o tanque, ele preferia esmolar. Mas Jesus Cristo passou lodo no olho dele. Quando ele falou, vai, lava-te no tanque de Siloé, o coração de Jesus Cristo passou para ele. Se o Jesus Cristo que passou lodo no meu olho, ele não deve estar falando outra coisa. Se ele está falando para eu ir lavar no tanque de Siloé, porque meu olho vai voltar para que eu possa enxergar. Por que Jesus Cristo falou para ele ir lavar no tanque de Siloé? Para que o olho dele ficasse claro, que ele pudesse enxergar. Por isso ele mandou ir lavar no tanque de Siloé. Então esse cego conseguiu descobrir o coração de Jesus Cristo. Então mesmo escutando a palavra, vai, lava-te no tanque de Siloé. A pessoa que aceita a palavra de Jesus pelo coração. E a pessoa que escutando, vai, lava-te no tanque de Siloé. E escuta com o seu pensamento. Ai, que vou pro tanque de Siloé, o quê? É longe. E se eu cair no tanque, o que ele vai fazer? Não deve, não vou precisar. Ai, o mendigo não precisa ficar limpo, é só esmolar. Tem que ficar sujo mesmo para esmolar. Esse é o coração da pessoa, do mendigo. Mas esse mendigo se encontrou com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Esse mendigo se encontrou com o coração de Jesus Cristo. Ele falou para eu ir me lavar no tanque de Siloé. Então com certeza meu olho vai se abrir. Por isso que ele mandou eu me lavar no tanque de Siloé. Ele não está falando isso por nada. O cego, ele conseguiu receber o coração de Jesus Cristo. Nos 66 livros da Bíblia. É o coração de Deus, é o coração de Jesus Cristo. A gente lendo a Bíblia assim, lendo, e um dia a gente descobre o coração de Deus. A gente descobre a promessa de Deus quando a gente aceita isso no coração, acredita no coração. Então, de repente, surge um surpreendente trabalho de Deus na nossa vida. Aquela irmã de 25 anos, ela está com câncer espalhado por todo o corpo. Então, a pessoa que é detectada com câncer no hospital, essa pessoa já morre primeiro no coração, quando escuta o resultado do exame, né? Então, porque a palavra de Deus está no coração dessa irmã. No mundo só existe 2 pessoas com esse tipo de câncer. Nos Estados Unidos e essa irmã. Ela está com câncer desde a cabeça até o pé. Não está com dor? Não, estou bem, pastor. De vez em quando, eu me encontro com essa irmã e falo, irmã, vem, vamos conversar e eu vou orar por você, fazer imposição de mão em você. E essa mãe também, e o pai, ele é uma pessoa sem muitas palavras, mas a mãe sempre só fala palavras de fé.
Ela não pensou nenhuma vez que a filha vai morrer, mesmo estando com câncer. Ela acredita que a filha já foi curada, por isso a filha também acreditando nisso sempre está andando e pulando para lá e para cá. Essa é a diferença entre a pessoa que tem a palavra de Deus no coração e a que não tem. Vocês já escutaram muitas palavras de Deus, vocês perceberam muitas palavras de Deus também. Mas o coração de Jesus Cristo, essa palavra em si, não é a palavra, mas ela é o coração de Jesus Cristo. Se vocês aceitarem, Deus colocou essa palavra, o coração dele dentro dessas palavras e deu para nós. Se a gente comer essa palavra, se a gente aceitar essa palavra pela fé no nosso coração, o meu coração e o coração de Jesus Cristo, porque eles se tornam igual. Agora o corpo é de doente, mas o coração não é de doença. O corpo é de cego, mas o coração já não é mais de cego. Agora, a realidade é que vai fazer o último pão com aquela última farinha, mas a verdade é o quê? Que tem um monte de farinha e um monte de azeite naquela botija. Essa mulher se transformou dessa forma. Pessoal, por mais que essa mulher queira ficar sentada, ela não vai conseguir. Ela vai correr por aí pregando o evangelho, pregando a palavra. Não. Ela vai andar dessa forma. Nessa semana, desde terça-feira de manhã até de noite, no nosso país, eu chamei para vir de 10 em 10 e eu fiz comunhão com 50 deles. Conversando entre eles, escutando sobre o coração, abrindo a Bíblia e falando sobre a palavra de Deus. Muitos desses pastores estavam pensando que o pensamento deles era mais certo do que a palavra de Deus. E escutando o que as outras pessoas falavam sobre eles, eles facilmente caíam. Mas nós temos que nos tornar pessoas que, abrindo a palavra de Deus, acredita nessa palavra e não no meu pensamento. Muitos pastores, estou numa igreja pequena, estou sofrendo, eu sou pobre, está difícil, como eu vou mandar meu filho para a escola? Será que eu vou ter futuro assim? São pessoas que não... As pessoas que não têm palavra de Deus acabam ficando presas nesse pensamento. Mas as pessoas que têm a palavra de Deus... Se eu fui estabelecido como servo de Deus, Deus não vai me ajudar nisso. Não fica preso nas situações. Porque Deus trabalha conforme essa fé. Independente do problema que se deparar, esse problema já não vai mais ser problema. Independente da dificuldade que for. Essa vez, nos Estados Unidos, a gente já fez o cantata de Natal. Os americanos, eles falam quase todos a mesma coisa. Nós vamos pregar para 24 mil pessoas o exato evangelho. Para 24 mil americanos. Se não fosse dessa forma, como eles poderiam escutar o evangelho? Nós também. O ginásio de Jamshir, a gente faz grande conferência. Pessoas de Seul que não conhecem nem um pouco o evangelho. Se não for assim, como muitos vão receber a salvação? Hoje de manhã, uma irmã veio e testemunhou. Ela está no trabalho dela e ela tinha o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. E ela pegou esse livro emprestado e ela estava testemunhando como ela recebeu a salvação. Pessoal, como vocês receberam a salvação? Cada pessoa, Deus conduziu para que recebesse a salvação. A graça de Deus que conduziu cada um de nós para receber salvação é surpreendente. O cego de nascença
Ele, com esperança, estava indo para o tanque de Siloé. Mesmo andando da mesma forma, tem pessoas que andam pelos passos da desesperança e pelos passos da esperança é muito diferente. O comandante Naamã, quando ele foi, ele não foi mergulhar no Rio Jordão. Por quê? Porque ele estava com medo que não fosse curado, mas o servo dele tinha esperança. Tá, é verdade, se eu mergulhar 7 vezes eu vou ser curado. E aí ele foi curado, aquela felicidade. Olha, querida, olha aqui, ó. Olha aqui. Imagina quão feliz ele deve ter ficado. Senhor Rei, o Senhor recebeu a graça de Deus. Em Israel existe Deus, existe o verdadeiro servo de Deus. O Senhor, conforme a palavra dele, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e o Senhor ficou limpo. Vamos glorificar e louvar a Deus. A partir daquele momento, só do Naamã abrir a boca, em Israel existe o homem de Deus. Eu escutei somente uma palavra dele e eu fui curado da lepra. No começo eu não acreditei na palavra dele, mas eu fui curado da lepra. Pessoal, esses 66 livros da Bíblia é tudo palavra de Deus. Todos os dias nós lemos a Bíblia, escutamos sobre ela, mas Satanás, ele coloca o pensamento, faz você ficar dentro do seu pensamento, faz você ficar dentro do seu coração, do seu pensamento. E aí Satanás, ele enche teu coração. Leiam a Bíblia. O cego de nascença, desde que ele nasceu, ele era cego, mas ele se encontrou com Jesus Cristo, passou o lodo, e Jesus Cristo falou, vai, lava-te no tanque de Siloé. Por que ele mandou eu lavar? Será que ele está brincando comigo? Será que não? Não, ele não é de fazer brincadeira. Sim, então vou me lavar, então eu vou ser curado. Desde então, esse cego, ele esmolar, ou ajuda do outro. Ah, meu olho tem que abrir. Não, eu não estava mais preso nisso. Como vou abrir meus olhos? Como, se eu for no tanque de Siloé, eu vou enxergar? Ai, como será que é a minha mãe? Eu vou ver uma rosa. Como deve ser uma rosa? Então, dentro do coração desse cego, começou a surgir um novo coração. Pessoal, a palavra de Deus, ela ilumina esse mundo. Essa terra que estava vazia, sem forma e cheia de trevas, mas veio a palavra de Deus. Viu Deus que essa terra estava vazia, sem forma e as trevas paravam sobre a face do abismo. Assim que entrou a palavra de Deus, surgiu luz, flor, deu frutos, aves. Então, se tornou num maravilhoso jardim. Seu coração só tem desesperança, preocupação, medo, tristeza, angústia nesse seu coração. Se a palavra do amado de Deus entrar no seu coração, vai criar um novo coração dentro de vocês. Mas o coração que Satanás lhe dá e a palavra de Deus que Deus te dá é completamente diferente. O coração que Satanás te dá é desesperança, não vai dar, mesmo que eu tenha fé não vai dar certo, não adianta acreditar na palavra, se ele só dá essa desesperança. Mas é a palavra de Deus. Ela te faz ter muita esperança. Por isso, a viúva de Sarepta, antes de surgir farinha, dentro do coração dela, eu tenho que fazer pão. Eu vou chamar as vizinhas também para comer pão comigo. Estava dentro da felicidade. O cego de nascença, indo para o tanque de Siloé, indo pela fé nessa palavra. Eu vou abrir meus olhos, conforme a palavra de Jesus. Como é que será que eu vou viver com os olhos abertos? Agora eu não vou precisar mais mendigar. Ai, que bom, vai acabar minha vida de mendigo, eu vou poder ter um bom trabalho. Como será que é o rosto da minha mãe? Como será que é o rosto do meu pai? Ai, como será que o sol nasce de manhã? Como será que é o mar? Como será que é a lua? Agora eu vou poder enxergar. Ai, que bom que eu vou poder enxergar.
Dentro do coração do cego, continuamente surgiu esse tipo de coração. Eu também, depois que recebi a salvação, começou a surgir vários corações que eu não tinha antes. Eu queria estabelecer uma transmissora de TV, queria enviar missionários para todo mundo, queria fazer grandes conferências, queria fazer o acampamento mundial e pregar o evangelho, queria pregar o evangelho com coral Graças. É um trabalho como um sonho. Mas Deus foi cumprindo cada promessa. E eu fico tão agradecido por isso, que eu não tenho como falar, como expressar tudo. Nos Estados Unidos, para fazer o cantata, tem muitas dificuldades. Também é bem cansativo. Tem coisas que não dão bem certo. Mas, quando acaba, sempre tudo deu certo. Quando a gente fez o acampamento mundial da IYF, no começo foi a cerimônia de abertura que deu problema. Depois, a cerimônia de encerramento. A cerimônia de abertura... Ai, vai chover. Tem gente que diz que orou para que chovesse para que não desse certo. Na cerimônia de encerramento choveu até as 2h da tarde. Choveu muito, mas a noite foi tão agradável. Pessoal, os ministros. Porque a posição deles já de ministro. Cada um tem uma personalidade, né? Mas eles se tornam um no acampamento mundial. Quando eles voltam, teve ministro que falou para o presidente, falou que é muito bom a IYF, que é para fazer o acampamento mundial. E um presidente queria se encontrar com uma pessoa como eu. O ministro falou para o presidente se encontrar comigo. É porque teve muitos ministros que falaram com o presidente, é que eu não consegui em todos, né? E os universitários recebendo salvação foram transformados. No Haiti, teve acampamento de inglês e 10.000 jovens escutaram a palavra e receberam salvação. O prefeito do Haiti, não só o prefeito do Haiti, ele não parece só o prefeito do Haiti, mas ele parece o presidente da IYF. Depois que ele recebeu a salvação, o prefeito da República Dominicana também. Todos os funcionários dele, da prefeitura, trabalham pela IYF. A gente fazendo acampamento mundial na República Dominicana, chamou os funcionários, todos da prefeitura. Ó, você dirige o carro, você prepara o hotel, você prepara a comida, você é televisão, você prepara propaganda. Falou que o prefeito pediu para eles trabalharem todos e o prefeito mesmo estava feliz. Se a palavra de Deus entrar em vocês, o pensamento lascivo, o pensamento de ódio, o pensamento de desesperança, o pensamento que não vai dar certo, a palavra de Deus come tudo isso. As pessoas que estão dentro da promessa e da palavra de Deus não tem como ficar na desesperança. Porque Jesus Cristo faz surgir um novo coração. Assim que a palavra de Deus entrou na mulher samaritana, ela entrou na cidade dela e começou a pregar Jesus Cristo. O cego de nascença, assim que ele abriu os olhos, os escribas fariseus começaram a falar sobre Jesus Cristo assim, mas o cego de nascença falou, não, ele é assim. E a mulher samaritana, depois que encontrou o homem de Deus, ela começou a fazer pão para os outros. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a gente já não consegue mais viver como vivia antigamente. Amados irmãos, não somente pela cabeça, mas leiam a palavra de Deus pelo coração. Aceitem a palavra de Jesus pelo coração. Essa palavra, se entrar no seu coração, vai te trocar de uma forma surpreendente e vai trabalhar de uma forma poderosa. Até aqui.